Olá, senhores, tudo bem? Nós estamos aqui com várias visões para que a gente possa tratar nesse momento que nós estamos vivendo dessa pandemia chamada coronavírus, alguns olhares diferenciados de algumas sugestões com relação às posturas que nós podemos tomar, tanto como pessoas como administração pública. Então, nós temos aqui o Coronel Newton Rodrigues, lá de Vitória, no Espírito Santo, com especialização em segurança pública, foi secretário de Segurança do Estado do Espírito Santo. Newton, obrigado por você estar presente. Newton. Temos também o Dr. João Guilherme Moraes, médico oftalmologista de Curitiba, atende Santa Casa, Hospital Pequeno Príncipe, Hospital Cajuru. É só uma observação, tanto o Coronel Newton, foi selecionado pelo Novo como pré-candidato à Prefeitura de Vitória, lá no Espírito Santo. E o doutor João Guilherme foi selecionado pelo Novo como candidato ou pré-candidato à Prefeitura de Curitiba. Também contribui no nosso bate-papo rapidinho hoje o professor Luciano Castro, com MBA em Gestão, mestrado em Políticas Públicas e com uma experiência de mais de 30 anos como empresário. E também o empresário de São José dos Pinhais, no estado do Paraná, Antônio Toso, formado em administração e que vai poder contribuir com a gente, trazendo o seu olhar aí nos impactos dessa quarentena no comércio e nas indústrias. Bom, para que a gente possa entender como que entender sobre o problema que nós estamos vivendo, acho que vamos começar com o Dr. João Guilherme. Dr. João Guilherme, você poderia, como que você vê, como que está, o que é esse coronavírus e como que nós estamos hoje aí, Paraná, mundo, o que você pode contribuir para a gente? Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui, né? A gente tem esse momento de quarentena, esse é o assunto, a gente não podia fugir de discuti-lo, né? De maneira mais profunda, e acho muito válida essa iniciativa do Marinho. Muito obrigado pelo convite. Bom, todos, né, já temos noção do impacto do coronavírus na nossa vida, não só em termos de saúde, mas também em relação à parte econômica, de trabalho, de tudo que pode acontecer e o que está por vir. Mas vamos resumidamente falar. O vírus, ele iniciou-se a sua transmissão, os primeiros casos, em dezembro de 2019 na China. E ele tem uma característica de ser uma doença respiratória, uma infecção que acomete o trato respiratório, sendo que os sintomas mais comuns são os sintomas de uma gripe. Qual que é o grande problema disso? O problema é que esse vírus ele tem uma grande taxa de transmissão. Ele é muito contagioso, certo? Por ele ser muito contagioso, que se estabeleceu esse quadro de pandemia, tá? Mas a gente tem que ter um pouco de noção de que ele é contagioso, mas ele não é uma doença tão grave assim. Para vocês terem uma noção, para os senhores terem uma noção, a cada 100 pacientes, 80 têm sintomas simples de gripe que vão ser tratados em casa e que a pessoa vai ter dor de garganta, pode ter febre, pode ter um pouco de tosse, mas são sintomas de uma gripe normal, da influenza normal, e que a pessoa não, isso é uma coisa importante, a pessoa que tem esses sintomas não deve procurar as unidades de saúde, os hospitais com esses sintomas. Vários municípios, vários locais do Brasil estabeleceram um call center para que a pessoa possa se informar, ligar, dizer os sintomas que está tendo, porque o grande problema dessa pandemia é se todo mundo for para o hospital ao mesmo tempo, certo? Então, as pessoas não devem ir às unidades de saúde, aos hospitais, caso tenham esses sintomas que eu acabei de falar. Sintomas leves de gripe, não. Quando que a pessoa deve procurar? Os outros, só terminando o dado estatístico, 80% ficam doentes em casa com sintomas leves ou assintomáticos. Muitos não têm nem sintomas que foram contaminados pelo vírus, certo? Desses 20% que sobram, 15% precisam de internamento em hospital e 5% precisam de internamento em UTI. Então, a cada 100 pessoas contaminadas, 5 vão precisar de UTI. Esse é outro grave problema, porque se você pensar, por exemplo,
uma projeção no estado do Paraná, se 30 mil pessoas pegarem esse vírus ao mesmo tempo, precisa-se de 1.500 vagas de UTI. É isso que está acontecendo, principalmente que a gente tá vendo na Itália. Faltou vaga de UTI. Por que não está morrendo tanta gente na Alemanha? Porque na Alemanha tem muito mais vaga de UTI do que na Itália. O sistema de saúde é muito melhor. Qual que é o problema do Brasil? O problema do Brasil é que a gente... Desculpa, caiu uma ligação aqui. O problema do Brasil é que a gente não tem essa estrutura para atender tanta gente ao mesmo tempo. Então, a quarentena não é porque se as pessoas não se contaminarem, porque se contaminarem vão acabar falecendo. Não é isso. Elas têm possibilidade de ter o acesso médico, só que se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, não tem vaga de UTI para todo mundo. E, além disso, não pode esquecer que continua a vida normal, as pessoas continuam tendo infarto, as pessoas continuam tendo complicação de doenças crônicas, as pessoas continuam tendo acidente vascular cerebral, acidente doméstico. Então, os hospitais têm que estar aptos a atender outras doenças, não só o coronavírus, como, por exemplo, a dengue. A gente não está falando mais de dengue, mas está tendo uma epidemia de dengue no Brasil, entendeu? E a dengue acomete mais gente do que o coronavírus. O problema é que o coronavírus leva a uma taxa de complicação relativamente alta e que necessita de tratamento hospitalar. Então, a quarentena é para evitar que esse contágio seja muito grande, disseminado de maneira rápida para toda a população. Então, esse é a grande questão da quarentena ou não. Todo mundo já deve ter ouvido falar de achatar a curva inicial do contágio da quarentena, tá? A taxa Qual de que é o grande... é igual de uma gripe ou outra, como H1N1 ou coisa assim, não? É como de qualquer gripe, como de qualquer infecção viral do sistema do trato respiratório, entendeu? Coriza, que é escorrer o nariz, tosse, dor de garganta, febre, dor de cabeça. O grande sinal de alerta é febre prolongada por mais de 48 horas e tosse e falta de ar. A falta de ar é uma característica. Por isso que muitas vezes a falta de ar leva a pessoa a procurar o hospital, certo? Como está a situação hoje no país, tá? Falando um pouco aqui de Curitiba e do estado, que é onde a gente vive a nossa realidade, está controlado, está tendo um crescimento, mas nada tão exponencial como, por exemplo, está acontecendo em centros maiores, como São Paulo e Rio de Janeiro, e também, pelo que a gente tem visto pelas notícias, Belo Horizonte. Então, essas cidades mais populosas estão mais suscetíveis a ter uma situação mais dramática e mais grave. Por isso que a gente já vê hospitais de campanha em alguns lugares, justamente para preparar para a necessidade de leitos de UTI para essas pessoas, para não acontecer um caos, da pessoa não ter atendimento médico, certo? Agora, o que é importante que a gente fale, sem ser leviano, desse momento grave, da gente apontar ou dizer quem é culpado ou não, o mundo inteiro sabia que essa pandemia ia chegar em todos os lugares do mundo, certo? Qual que é o grande problema hoje aqui? O grande problema hoje no Brasil inteiro é que não tem EPI, equipamento de proteção individual para os servidores que estão atendendo na frente de batalha, para o médico, para o enfermeiro, para todo mundo que faz parte da rede. Então a pessoa tem a falta da EPI e não tem de onde comprar. O problema é isso. Os Estados Unidos, por exemplo, não está exportando nada. Por quê? Porque está proibido. Não pode sair do país nada que seja no combate ao coronavírus. E todos os países do mundo estão fazendo a mesma coisa. Os estados também não estão deixando que exporte que vá para outros estados o que está sendo produzido localmente. Então houve um desabastecimento disso, porque aumentou muito o número de casos e está todo mundo desesperado. O pessoal comprando mais caras coisas, álcool em gel, quer dizer, essas coisas que não poderiam estar acontecendo, porque a gente já sabia que isso ia chegar no Brasil, certo? E outro detalhe muito grave é agora, por exemplo, a gente quer montar um hospital de campanha para que tenha leito de UTI. Não se tem ventilador, não tem ventilador para comprar, porque isso acabou no mundo inteiro, não tem. Então a gente vai ter que dar um jeito de ter uma produção interna. Ainda bem que o brasileiro é super criativo e vão surgindo outras oportunidades, tem outras coisas sendo desenvolvidas. Mas essa falta de estrutura na saúde para atender um problema como esse deixa bem claro que nos últimos anos a falta de investimento na saúde agora está cobrando o seu preço, entendeu? Então não era para a gente estar passando por esse aperto tão grande se a gente tivesse tido um investimento em infraestrutura de saúde maior. Aí vem toda aquela discussão de Copa do Mundo, etc., construção de estádio, toda aquela conversa. Não é hora agora da gente apontar culpados, mas é importante a gente pensar
no futuro, para que isso nunca mais volte a acontecer, da gente, por uma doença simples, que é parecido com uma gripe, a gente, não é uma doença simples, é uma doença mais complexa que uma gripe, causa mais complicações, mas é uma doença que, teoricamente, não seria necessário tanto pânico e tantas medidas de prevenção se a gente tivesse uma estrutura hospitalar condizente com o número de pessoas que a gente tem no país, certo? Doutor João, assim, nós temos essa situação instalada, e aí eu acho que vamos ouvir o Coronel Newton, até porque, até pelo fato de fazer parte de segurança pública, Coronel Newton, numa situação dessa, num caos, entre aspas, instalado, por uma falta de estrutura, né? Nós estamos diante de um conflito aí. Como trabalhar isso? Como a administração pública desenvolver políticas aí de atendimento? Qual que é a tua visão com relação a isso? Nós estamos enfrentando uma gravíssima crise. Talvez uma crise do tamanho que nós nunca enfrentamos. Então, já existe as polícias do seu estado, as polícias do Brasil, já possui uma doutrina de gerenciamento de crise muito bem definida, né? Essa doutrina de gerenciamento de crises, ela é usada pela maioria dos países do mundo, né? Então, a primeira providência básica que se toma diante de uma crise é a instalação de um gabinete de crise. Mas quem faz parte desse gabinete de crise na esfera da segurança pública, eu estou me referindo, né? Pessoas com poder de decisão dentro desse gabinete de crise, representando as suas instituições, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, Secretaria de Segurança Estadual, Secretaria de Segurança Municipal e guardas municipais, representantes dessas instituições em um gabinete de crise funcionando 24 horas. Essa é a primeira providência. Segunda providência, numa crise desse tamanho, é hora de rever as escalas administrativas. O pessoal, os policiais que trabalham em serviços administrativos nas instituições, se aquele serviço administrativo não for essencial, ele deve ir para a linha de frente. A Polícia Militar, esses policiais da administração, devem ser deslocados para o policiamento ostensivo, para que possibilite o aumento da ostensividade da Polícia Militar, assim como das guardas municipais. A ostensividade dessas instituições, neste momento, é importantíssimo. Porque as pessoas podem perguntar, mas não existe gente circulando, as pessoas não estão mais circulando nas ruas. Porém, os crimes contra o patrimônio poderão aumentar, né? Eu estou falando aqui dos arrombamentos e dos furtos. As nossas polícias devem estar atentas para isso. A Polícia Civil deslocando seu pessoal para as delegacias a fim de reforçar os plantões, né? E as nossas centrais de emergência, que é 190, que é 193, né? Nós temos que aumentar a capacidade de atendimento dos nossos call centers de emergência e aumentar a capacidade das nossas centrais de despacho de recursos das polícias para atendimento de ocorrência. Então, é uma organização, né, muito forte para se fazer frente a problemas que podem ser gerados pela continuidade do isolamento social. Esse isolamento social, a partir do momento que ele durar muito tempo, nós poderemos ter consequências graves com relação a crimes contra patrimônio, como também nós deveremos ter consequências nos próprios hospitais. Existe a necessidade, né, dentro dessa organização, de se ter um olhar mais forte ainda
para as instalações hospitalares, né? Com a presença 24 horas de reforço das polícias. Mas isso tudo que eu estou explicando aqui, isso tudo acaba sendo detectado, articulado e coordenado por aquele gabinete de enfrentamento de crise, né? De gestão de crise, que eu falei anteriormente. Então, mas as providências que devem ser tomadas são essas. Dentro desse gabinete, né, já que nós estamos falando em gabinete de resolução de crise ou de enfrentamento de crise, nesse olhar para a segurança pública. Mas também ele tem que ter essas participações técnicas de pessoas que tenham o poder de gerenciamento da área da saúde, no enfrentamento de uma pandemia igual a essa, né? Formada por pessoas técnicas, pessoas que tenham conhecimento, pessoas que tenham condição, ou que a gente chama aqui tinta na caneta, para que possam ser feitas as resoluções para fins de enfrentamento, correto? Sim, o gabinete que eu me referi é o gabinete específico para a segurança pública, né? Incluindo o Corpo de Bombeiros. Não vamos esquecer que o Corpo de Bombeiros está lá dentro, o SAMU está lá dentro, né? Agora, o coronel falou sobre a questão de segurança, né? O coronel está falando do gabinete de crise da segurança pública, não o gabinete de crise, por exemplo, que as secretarias estaduais e municipais estão adotando junto com as prefeituras, junto com o governo do estado, em relação à segurança pública. Foi isso que ele quis explicar. Numa magnitude governamental, é justamente isso, né? Existe, logicamente, o gabinete estratégico. Eu me referi ao gabinete operacional da segurança pública. Mas existe o gabinete estratégico, aí sim, dentro desse gabinete estratégico, com a presença do próprio governador quando necessário, né? E aí entra as demais secretarias estaduais. Isso aí teria que ser feito também em nível de município, não? Sim, no nível do município, o prefeito da cidade, ele deve, não é que ele só pode, não, ele deve instalar os gabinetes de gestão integrada municipal, né? Nesses gabinetes de gestão integrada municipal, a presença das secretarias municipais de saúde, de segurança, de serviço, de obra, né? Então, assim, essas secretarias municipais, dentro desse gabinete de gestão integrada municipal, para também fazer frente às suas demandas municipais. Essa organização, ela é essencial. Quanto mais organizado for, né, esses gabinetes de gestão e de decisão, né, melhores são as respostas diante das demandas. Agora, me diga uma coisa, professor Luciano. O doutor João falou e nos esclareceu com relação à pandemia existente e a falta de leitos, né? Que é um problema não somente local, mas um problema Brasil. E todas as repercussões da saúde pública, hoje nossas ausências da saúde pública. O coronel Newton falou da formação desses gabinetes integrados ou gabinete de crise e as posturas que têm que ser tomadas. Você que é da parte de comunicação, da parte de informação, uma dúvida que eu tenho, e também empresário, né? Como que fica a postura da administração pública diante de um quadro desse, né? Diante de uma pandemia dessa, fora da normalidade, de não conhecimento na história do Brasil, como deve se portar, né? Tem que ser avisada a população de forma ostensiva? Essa é uma pergunta que eu lhe faço. E a outra pergunta, enquanto empresário, qual que é a repercussão dessa quarentena existente aí para o empresário? Se teria alguma medida que poderia ser tomada? Como que você vê com relação a isso? Bom, claro, eu acho que a informação, quanto mais objetiva e esclarecedora, melhor. Ainda mais em tempos de rede social, né, em que boatos acontecem o tempo todo, eu acho que uma medida pública de esclarecimento objetivo, olha, está acontecendo isso, a gravidade é essa e acabou. Porque senão o que acontece é muito boato, né? Existe muito boato, muito pânico,
e o pessoal tá entrando alguns estão pirando. Tem gente aí que tá maluca. E eu acho que é função, sim, do órgão público, né, nas prefeituras municipais ou estaduais, é deixar a população exatamente bem informada, sem esconder números nem dados, né? Existe, sim, pelo que eu entendi do Dr. João ali, é algo grave, mas está sendo pintado um panorama, acho que um pouco acima do que realmente que é uma infecção por gripe, né? Uma coisa assim, não é isso, doutor João? Você que me... Não, eu acho que, não, assim, é um quadro grave, que pode ter consequências sérias, e que se todo mundo ficar dentro ao mesmo tempo, vai ser muito ruim, é perigoso mesmo, entendeu? Então, não é que está sendo pintado, é que a gente tem que evitar esse tipo de situação de qualquer maneira, de não ter vaga em hospital, então tem que tomar um pouco de cuidado. Mas a doença em si, ela não é tão grave assim, tem outras doenças que são muito piores, mas o problema é que ela é muito contagiosa e se todo mundo ficar dentro ao mesmo tempo, as consequências vão ser severas, entendeu? Então, mas ao mesmo tempo, isso como você falou é o seguinte, essa questão do pânico e do alarde, ele tem que ser bem controlado, porque senão as pessoas vão ficar doentes de fobia, de psicose que vão desenvolver através disso, né? Exatamente. Não, e tem o segundo ponto que o Marinho falou, né? Eu sou empresário e, veja, hoje 90% da população, 90% dos empresários hoje são micro e pequenos empresários, certo? Um micro e pequeno empresário, se ele ficar aí um mês, 2, 3, 5 meses parado, ele simplesmente fale. Simplesmente vai falir. Não tem o que fazer, porque as contas vão chegando, ele tem salários para pagar, ele tem uma série de coisas, né? E eu acho que a política pública agora devia organizar esse tipo de coisa. Olha, ok, nós estamos numa situação complicada, nós estamos assim, isso, mas deve ser tomadas tais medidas para que a gente possa preservar também o empresário, que é 90% da economia nacional, que é o micro e pequeno empresário. Na verdade, assim, eu sim, dando a minha opinião, eu também sou empresário, sou dono de hospital, né? Não tem condição de simplesmente a gente continuar pagando todas as contas sem faturamentos, não existe, né? Então, o governo, o que o governo pode fazer? A parte que o compete é fazer isenção de impostos, né? ISS, IPTU, ICMS, esses tipos de impostos vão ter que ser, em relação ao governo estadual e municipal, tem que ser revisto, tem que fazer como se fosse um grande refis, porque ninguém vai pagar, a pessoa não tem dinheiro para pagar nada, não vai ter dinheiro para pagar funcionário, quer dizer, ninguém tem faturamento. Para 15 dias, 2, 3 semanas, todo mundo vai ter um fôlego, mas depois disso, se estender isso, o governo vai ter que se atuar nisso, além de linha de crédito, porque senão a pessoa não tem como voltar ao seu negócio, suas atividades. O problema maior que eu vejo não é só claro que os empresários são a força motriz do que o problema é que os funcionários, as pessoas que não estão contratadas, que são os autônomos, que é a diarista, o pessoal da construção Exatamente. civil, aquela pessoa que vive na informalidade e simplesmente não tem renda. E não tem renda, não tem dinheiro para comprar comida. Isso, se estender essa quarentena, que a gente deseja que não aconteça, esse impacto social aí, como vai a parte do coronel, de violência, isso vai acontecer muito, porque as pessoas vão ter que fazer alguma coisa para poder sobreviver. E nós estamos falando de um país que tem a desigualdade social muito grande e que é uma realidade das pessoas realmente ganharem o dia a dia da sua subsistência. E se isso acontecer, se permanecer por mais tempo, claro, o empresário e o funcionário e o autônomo e aquele que não está no CLT, tudo é uma cascata de problemas gigantes que vai acontecer, né? Esse é o grande dilema, Marinho, que vai ter que ser enfrentado pelos nossos líderes. Creio que é o maior dilema a ser enfrentado, é justamente esse, né? É claro, nós temos que fazer de tudo para frear a evolução desse contágio, para que o sistema de saúde não entre em colapso, né? Imagina uma pessoa que sofre um acidente de carro, não tem vaga na UTI, né? Sofre um AVC, não tem vaga de UTI. E é o que vai acontecer, senão é o que vai acontecer. Isso é uma tragédia muito grande, né? Que não envolve apenas os casos graves do coronavírus. Agora, o grande dilema, até quando o nosso país, não só o nosso país, o mundo, aguenta um isolamento social
que não quebre totalmente a economia e tenhamos consequências catastróficas, né? A gente tem visto já vários empresários, vários vídeos, né? O do Luciano da Havan, o dono do Madeiro, o Roberto Justus falando sobre isso. Mas ainda é muito cedo para a gente ter uma certeza, porque a gente não sabe a evolução, a gente não sabe como é que vai se comportar esse vírus aqui no Brasil. É cedo para a gente tomar uma decisão dessa assim, não, vamos acabar com a quarentena e vamos fomentar a economia, porque senão quebra o país, a gente vai morrer de fome, porque daí ainda acho que é cedo para tomar esse tipo de atitude, mas é aquilo que o coronel falou. Se isso acontecer daqui 2, 3 semanas, as pessoas vão sair de casa voluntariamente e sob o risco de pegar o coronavírus, porque elas precisam ter vida e precisam comer. Esse que é o grande problema. É aí que nós vamos ver o que vai acontecer. Esse é o grande dilema de hoje. O coronel tem toda a razão. Agora tem um detalhe que me surgiu aqui agora, da seguinte situação, né? Como na segurança, Coronel Newton, você pegou e comentou muito bem da ostensividade, ou seja, a segurança ela tem que aparecer, a pessoa tem que se sentir segura, né? Eu acho que na saúde, doutor João, também é a mesma pegada, né? Ou seja, a administração pública ela também tem que ter um enfrentamento, mas ela tem que demonstrar esse enfrentamento. Eu até acho assim que as medidas que estão sendo feitas assim no Brasil e nos estados, eu tenho visto medidas muito boas e sendo feitas de maneira adequada. Não está sendo mal conduzido, não. Pelo contrário, está sendo bem conduzido. A questão é a falta de estrutura e falta de antever que isso seria necessário. Por exemplo, a falta de EPI não tem justificativa não ter estoque, entendeu? E a falta de estrutura é uma coisa já secular no Brasil, mas eu não vejo que está sendo mal conduzido. Pelo menos as notícias que a gente vê, estou vendo o Mandetta, o nosso ministro da Saúde, o médico, ortopedista do Mato Grosso, está tendo uma postura exemplar. Aqui no Paraná também, aqui em Curitiba também, a gente tem que ser bem realista. As pessoas estão sendo conscientes, os órgãos de saúde estão sendo responsáveis, mas o problema é que só a atitude nesse momento não resolve, porque falta estrutura e falta material. Mas assim, não é a realidade de todos os municípios também, doutor João. O que a gente percebe em alguns municípios que a falta de informações, e foi até por isso que eu fiz essa pergunta para o professor Luciano, porque a gente vê em alguns municípios ausência de informações claras com relação aos encaminhamentos que são dados. Nós estamos vendo, como eu falei, da ostensividade da segurança, deveria ser também a ostensividade da saúde. Né? A população está se sentindo insegura porque ela não vê o agir da administração pública. Então, assim, daqui a pouco pinta uma informação de que há um caso em tal local, daqui a pouco um caso em outro, e a administração pública ela não vem trazer à tona ou aliviar essa sensação, essa insegurança da população. Então, as ações também não são orquestradas de uma forma única, elas são muito isoladas. Então, isso sim. A comunicação é realmente um órgão comunica uma coisa, outro órgão comunica outra coisa, o ministro fala uma coisa, o secretário fala outra coisa. Isso você tem toda a razão. É que na verdade, assim, o meu viés é ruim porque eu sou médico, estou dentro desse assunto, estou lidando o dia inteiro, então para mim é uma coisa natural, mas para a maior parte da população essa falta de informação está sendo ruim mesmo. Mas não seria a hora desse tipo de coisa ser realizado dentro do município, visto que hoje os municípios são, na verdade, grandes fábricas de serviço, né? Porque produtos as pessoas vão consumir, vão lá comprar queijo, leite, essas coisas vão consumir. Serviço que tem realmente um problema. Não seria agora a hora de uma gestão municipal entrar com uma política pública bem quietinha da parte, enfim, de impostos e isenções, essas coisas assim? Não seria a hora do município entrar e ajudar o empresário ou não? Precisa, não tem jeito. Se não fizer isso, não vai ter arrecadação no município. O município vai ter que fazer isso, porque senão o município não vai ter mais nada para arrecadar, porque ninguém vai pagar imposto nenhum. O município vai ter que se mexer de qualquer maneira. Eu acho que eles estão provavelmente avaliando essas medidas, mas eu já acho que já deveria estar realizando reuniões com todos os prestadores de serviço. Aqui em Curitiba, por exemplo, mais de 50% da arrecadação do município é serviço, né? Bar, restaurante, quer dizer, esse pessoal está desesperado, cara. Bar e restaurante vão todos fechar, quer dizer, não conseguem suportar 3 meses de isolamento social, é impossível.
Não, e o que a gente ainda percebe é que as medidas que estão sendo tomadas pelo Executivo, como aquela malfadada medida provisória de ontem, ainda acaba recebendo críticas pelo fato, não da postura do Poder Executivo, mas ele não de forma clara. Ele traz a possibilidade de uma suspensão de 4 meses do contrato de trabalho, mas ele não traz uma contrapartida por parte do empregado, né? Então, claro que gera uma insegurança ainda maior, daqui a pouco retira essa medida. Então, é muito complicado. Com certeza. Senhores, então, assim, vou agradecer mais uma vez. Coronel Newton, obrigado pela participação. Um abraço para o pessoal de Vitória aí no Espírito Santo. E tudo dê certo e que a gente consiga resolver isso o mais rápido possível. E que o problema do Rio e São Paulo, desse quantitativo de pessoas aí infectadas, não chegue aí no Espírito Santo. Doutor João Guilherme, que está aqui do nosso lado, obrigado pela sua participação, sempre técnica, justa, pontual. Eu falo sempre que as suas intervenções são intervenções cirúrgicas. Obrigado, Mani. 2 coisas. A gente está perto, mas ainda bem que a gente não está tão perto assim, que eu não tenho que ficar vendo para você, olhando para você todo dia, que isso é muito feio. E segunda coisa, que eu acho que a gente, resumindo aqui, isso aqui é o seguinte: a gente precisa de agilidade do serviço público, como a gente é ágil nos nossos negócios, né? A gente que é empresário, a gente que trabalha, assim, a gente quer mais sim e menos não, né? E é isso que a gente vai precisar. Obrigado. Coronel Newton, fechamento, o que você nos traz aí? Marinho, obrigado. Estarei sempre à sua disposição para ajudar no que for necessário, conte comigo, tá, meu amigo? E agora é a hora dos nossos governantes, nossos líderes, dar o exemplo, fazer o que é certo, né? Parar de jogar para a plateia, né? Em hora de crise, na hora do jogo duro, tem que jogar para ganhar, não tem que jogar para a torcida, não. Então a gente espera esse tempo. Eles têm que ser protagonistas agora dessa história e não coadjuvante. Professor Luciano, obrigado pela sua participação, Curitiba também. Obrigado, tem pessoal. Alguma... Deixa aí. Pedir para realmente os governantes aí, principalmente na esfera municipal, olhar o empresariado e cuidar do seu empresariado. É dali que sai o seu faturamento, né? Basicamente das prefeituras. Então tem que cuidar dos seus empresariados aí, porque essa coisa complica. Obrigado, Vamos senhores. Rezar também que não faz mal, né? Rezar e torcer. Com certeza. Rezar faz muito bem. Abraço. Obrigado. Tchau. Até.